Olá, tudo bem? Eu sou o professor Leandro Cordioli e hoje vamos falar a respeito do conceito de virtude em Aristóteles. Não esqueça de inscrever-se no canal e ativar o sininho para ser avisado dos futuros vídeos que eu devo subir em filosofia do direito e teorias da justiça. Aristóteles, na sua Ética Nicômaco, buscou estudar o que é a felicidade, para ele a eudaimonia, que é uma vida vivida de acordo com as virtudes. E o que são as virtudes? Sem mais demoras, que comece o nosso reloginho. As virtudes para Aristóteles, como ele diz no livro 2 da Ética Nicômaco, são éticas e dianoéticas, ou seja, são excelências das nossas capacidades enquanto seres humanos. As virtudes éticas envolvem o caráter e a regulação apropriada das nossas emoções, sentimentos, prazer e dor. Já as virtudes dianoéticas são as virtudes da razão. Aristóteles diferencia os dois grupos de virtudes já no começo do livro 2, dizendo que as virtudes éticas são desenvolvidas através dos hábitos e as virtudes da razão, as dianoéticas, através do aprendizado ou do conhecimento. Uma primeira questão que vale a pena a gente ver é que as virtudes éticas são a escolha de um meio termo entre dois extremos, um excesso e um por defeito. Diz Aristóteles na Ética Nicômaco: a virtude é, portanto, um hábito da escolha que consiste em um termo médio relativo a nós mesmos, determinado pela razão e por aquilo que decidiria o homem prudente. É uma mediania entre dois vícios, um por excesso ou outro por defeito, e também por não alcançar em um caso e sobrepassar em outro o justo limite das paixões e ações, enquanto que a virtude encontra e escolhe o termo médio. Por isso, desde o ponto de vista de sua entidade e da definição que enuncia a sua essência, a virtude é um termo médio. Porém, desde o ponto de vista do melhor e do bem, um extremo. O que Aristóteles quer dizer? Primeiro, a virtude da prudência, que é uma das virtudes dianoéticas, é ela que escolhe o que é apropriado quando a gente vai agir. Escolhe o que é bom ou ruim, o que devemos buscar e o que evitar. E ela escolhe entre excesso e defeito. Por exemplo, no caso da coragem, que é uma virtude ética, você vai se relacionar com as coisas que você tem medo. Uma pessoa que se excede em relação ao medo é uma pessoa temerária, que se atira de qualquer forma em qualquer medo, não busca o que é apropriado, levando em consideração a si mesmo. Por outro lado, uma pessoa que teme a tudo é uma pessoa covarde. Da mesma forma, a virtude da temperança, com quem se excede em relação aos prazeres, ou não se dá nenhum prazer, e a virtude da justiça, porque a justiça também é um meio termo. Aquele que é justo não pega a mais o que pertence ao outro e nem se omite de satisfazer os seus débitos. Ele paga o que é apropriado, nem a mais nem a menos. Temos as virtudes éticas, por exemplo, a justiça, a coragem, a temperança, e temos as virtudes dianoéticas, especialmente o que nos interessa aqui, a virtude da prudência. Aristóteles fala em muitas outras virtudes e diz expressamente no livro 6 da Ética Nicômaco que existe uma conexão entre as virtudes, ou seja, não basta você querer desenvolver nem a coragem nem a justiça sozinhas, porque uma pessoa, por exemplo, covarde, não conseguiria agir justamente quando atos de coragem estivessem envolvidos. Da mesma forma, a pessoa intemperante. E esses foram os nossos 2 minutos de filosofia. Não é interessante esse conceito de virtude na ética aristotélica? Aqui no canal eu tenho muito mais conteúdo em que eu desenvolvo isso aprofundadamente, inclusive estudo as demais virtudes éticas e dianoéticas na obra de Aristóteles. Não deixe de curtir o vídeo e compartilhar com os seus amigos para apoiar esse trabalho de difusão da filosofia. Um grande abraço e uma boa semana. São os votos do professor Leandro Cordioli.